esportes nem sempre há disputas justas. Veja esse pequenino chamado Rei Mistério contra o gigante Great Khali. Quem será que vai ganhar? E você já ouviu falar do menor jogador de basquete que faz graça contra os gigantes? Não! Hoje eles têm as disputas mais injustas dos esportes. Roda a vinheta! Esse cara aqui é Caio Menardi, um jovem que nasceu com uma condição rara e precisou ter seus 4 membros amputados. Mas isso não foi suficiente para afastar o jovem da sua paixão, o esporte. Ainda adolescente, Caio começou a praticar futebol e luta greco-romana e mostrava levar jeito para a coisa, superando todo o preconceito que ele sofria na escola e ganhando respeito diante dos outros atletas. Ele treinava constantemente para conseguir tonificar seu corpo, principalmente coxas e peitoral, e assim finalmente conseguiu chegar a uma disputa de MMA. Foram 2 anos de muita dedicação até finalmente conseguir permissão para lutar. Sua disputa foi considerada injusta, mas Caio só queria ser tratado como todos os outros lutadores. A luta durou cerca de 3 minutos e seu oponente Brian Fry manteve distância, mal deixando Caio se aproximar, e no final, Fry foi considerado vencedor pela contagem de pontos feita pelos juízes. E desde então, Caio não lutou mais MMA, pois conseguiu provar para todo mundo que ele poderia fazer o que quisesse. A desigualdade e injustiça do esporte não é uma coisa recente. Em 1998, o americano Emanuel Yaborov lutou contra o japonês Tatsu Nakano. Acontece que na época, Emanuel era o atleta mais pesado do MMA, com seus 317 quilos, enquanto Tatsu não chegava aos 100. Apesar do japonês optar pela ofensiva, ele com seus 1,74 m nem conseguiu alcançar o rosto do americano, que parecia uma montanha de 2 metros, que se mexia e facilmente prensou o adversário na quina do ringue, levando o coitado para o chão, e depois disso, o resultado da luta já estava evidente. Como você consegue se livrar de alguém que tem um peso 3 vezes maior que o seu? O pobre do japonês não conseguiu, e quando viu que não tinha nada que podia fazer, e com muita dificuldade de respirar embaixo do rival, desistiu com menos de 1 minuto e meio, sendo assim derrotado pelo gigantesco Emanuel. Essa luta do fim dos anos 90 entrou para a história das artes marciais como uma das mais desiguais já vistas, e sempre é relembrada quando alguém toca no assunto, mas também, não era para menos. Eu duvido que você um dia vai encontrar algum atleta de basquete menor que esse daqui. Esse jogador chamado Jamani Swenson, conhecido como Money Love, não tem o principal requisito para ser um praticante do esporte, a altura. Mas apesar dos seus 1,35 m, é um jogador que deixa muito marmanjo de 1,90 m no chinelo. O jogador contratado pelo New York Towers nasceu com nanismo e não chega a 1,5 m de altura, mas isso não impediu o jovem de se tornar uma sensação dentro das quadras e até ganhar um apelido carinhoso de Mini Michael Jordan. Ele diz que vale mais a garra do que a altura, e isso se prova jogando, dando vários olés em caras de estatura regular. Se você tá aí pensando que é muito desigual colocar alguém com nanismo para jogar com esses grandalhões, saiba que quem deixa a partida desigual é o próprio Money, já que sua habilidade com o esporte é tanta que são eles quem ficam na desvantagem. O pequeno ainda é debochado e diz para não o julgarem pelo seu tamanho, e sim o julgarem depois de disputarem uma partida contra ele. Royce Gracie é um integrante da família de lutadores mais famosa do mundo e ficou conhecido por desafiar atletas de outras artes marciais dentro das regras do MMA. Um desses desafios foi contra Akebono, famoso lutador havaiano de sumô. O brasileiro precisou se empenhar para enfrentar a diferença brutal de 80 quilos entre ele e seu oponente. Porém, como as regras que valiam eram do MMA, Royce estava muito mais familiarizado com as técnicas da competição do que seu adversário. Mas Akebono tinha um peso ao seu favor e conhecia as técnicas de derrubar o inimigo no chão.
apesar da enorme dificuldade de sair debaixo do lutador de sumô. Royce, que era campeão do UFC 1, 2 e 4, decidiu apelar para a estratégia da técnica, ao invés de ir para o combate de forças, onde ele claramente sairia na desvantagem. Foi assim que, depois de uma escapada no chão, Gracie conseguiu encaixar no adversário uma chave de omoplata, sendo um dos golpes mais difíceis para conseguir se livrar. Com o corpo todo imobilizado, veio a vitória desse desafio tanto quanto desigual, deixando o brasileiro como vitorioso da disputa. Quem diria, hein? Muita gente fala que tamanho não é documento, mas quando se trata de basquete, acho que a altura é um fator muito importante. Uma partida do Campeonato das Américas de basquete. Você quer ganhar na Mega Sena? Você quer ganhar na Loto? Sim! Você quer ficar milionário? Sim! Talvez não depois desse vídeo, porque hoje a gente vai conhecer as histórias de pessoas que ganharam na loteria. Com o corpo todo imobilizado, veio a vitória desse desafio um tanto quanto desigual, deixando o brasileiro como vitorioso da disputa. Quem diria, hein? Muita gente fala que tamanho não é documento, mas quando se trata de basquete, acho que a altura é um fator muito importante. Uma partida do Campeonato das Américas de basquete feminino chamou a atenção antes mesmo das atletas entrarem em quadra. A diferença de estatura física entre as norte-americanas de vermelho e as atletas de El Salvador de azul e branco já deixou todo mundo com pena das baixinhas, que apesar de muito simpáticas, não batiam nem no ombro das suas rivais. Os Estados Unidos é uma potência mundial e o quarto maior país do mundo. Já El Salvador é o menor país da América Central. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas as proporções se repetiram nas atletas, deixando esse jogo um festival de injustiça, já que a equipe com maior altura ganhava todas as bolas pelo alto. E o resultado? Bom, iria ser muito legal dizer que é nos pequenos frascos que estão os melhores perfumes e que as meninas de El Salvador ganharam das gigantes, mas não foi o caso. Como esperado, as atletas americanas fizeram um massacre na quadra. Foram 114 pontos contra apenas 19 das pequeninas. Bom, vou precisar de muito feijão com mocotó para conseguir ganhar do país da NBA. Durante as eliminatórias para a Copa de 2002, o time da Austrália enfrentou o time da Samoa Americana, uma ilha minúscula que fica lá na Oceania. Apesar do lugar ser conhecido pelas praias exuberantes, o futebol não é o forte do país. Na competição, os australianos moeram o time da ilha numa goleada histórica de 31-0. Por conta disso, o episódio foi considerado o jogo mais desigual da história do esporte. Depois dessa, eu nem vou ficar triste pelos 7-1 do Brasil. Mano, foram 31 gols em uma única partida. Se você piscasse, perdia um gol. E os coitados dos samoanos não conseguiram fazer a rede da Austrália balançar nenhuma vez sequer, enquanto os australianos estavam até dando uma zoada em campo. O episódio ficou conhecido como Austrália 31 e chegou a entrar no Guinness por ter vários recordes quebrados. O primeiro deles, claro, foi o maior número de gols em uma partida internacional. O segundo foi do atacante australiano Ark Thompson, que fez 13 gols e por aí vai. Depois desse jogo fizeram uma pré-classificatória para que equipes menos preparadas não sofram tanto com seleções como a Austrália, um time de tradição na Oceania. O sumo é uma arte marcial tradicional no Japão e é muito conhecido pelo peso dos seus atletas, que geralmente são bem gordinhos. Isso porque o objetivo principal desse esporte é fazer o oponente sair do ringue circular ou derrubá-lo no chão. Por isso o peso... Chegou o Res, um novo jeito de escutar músicas. Peso geralmente é um fator que ajuda na vitória, já que quanto mais massa, mais difícil de empurrar o oponente. O problema é que o sumô é um dos esportes mais injustos, pois não existem subdivisões por peso como a
no UFC. E pode ocorrer de um cara enfrentar um oponente com o dobro do peso e tamanho. Bom, e foi o que aconteceu nesse caso. O lutador da esquerda é claramente muito menor do que seu oponente, fazendo sua derrota ser quase certa. Porque enquanto o adversário precisa empurrar seus 80 quilos para fora, ele precisa encarar mais de 200. Com muita dificuldade, o magrelo fica na beira do ringue com poucos segundos de luta e quase é derrotado. Mas quando percebe que empurrar para fora não vai ser uma opção, ele decide usar o que está em seu favor, o equilíbrio, e manda o gigante para o chão, superando todas as expectativas para aquela luta. Agora, essa luta resume a desigualdade no esporte em uma só imagem. O WWE decidiu colocar o mexicano Rey Mysterio em uma disputa contra o gigantesco Great Khali. Agora, essa luta resume a desigualdade no esporte em uma só imagem. O WWE decidiu colocar o mexicano Rey Mysterio em uma disputa contra o gigantesco Great Khali. Apesar de ambos serem considerados bons lutadores do show, a diferença entre os atletas é imensa. Enquanto o Rey Mysterio tem 1,68 de altura e pesa 77 quilos, seu oponente Khali passa dos 2,15 metros e chega a quase 170 quilos, mais que o dobro do baixinho. Em qual dos dois você apostaria uma grana? A vitória parece ser certeira, mas o mexicano é insistente, apesar de nada parecer incomodar o gigante, que nem sente os ataques do Rey Mysterio. Para ajudar no cúmulo de injustiça, até o narrador, que é ex-lutador, ainda dá uma coça e manda o mini atleta de volta pro ringue, com o monstro do seu oponente. 2 contra 1 já é demais, né? E se você estava esperando uma reviravolta, nesse caso não teve jeito. O Great Khali moeu o Rey Mysterio e levou a vitória naquela noite. Alguém precisa chegar nesse cara e falar para ele mexer com alguém do tamanho dele. Bom, mas quem vai ter coragem? E aí, mano, qual dessas disputas do esporte foram mais injustas? Deixa aí seu comentário. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os 2 últimos vídeos lançados.